Fala pessoal, hoje eu estou aqui para corrigir com vocês as questões que vocês mais erraram durante a última semana do desafio. Especificamente, vamos começar tratando um pouco sobre direito processual penal e bem mais específico ainda sobre recursos. Sem mais delongas, vamos lá. Miguel foi denunciado pela prática de um crime de extorsão majorada pelo emprego de arma. Então aqui a gente já sabe que o examinador está tratando do artigo 158, parágrafo 1º do Código Penal. E concurso de agentes, aqui artigo 29 do Código Penal. Sendo a pretensão punitiva do Estado julgada inteiramente procedente e aplicada a sanção penal, em primeira instância, de 5 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Então, dessa primeira informação, desse primeiro período aqui, o que a gente já entende? Que o juiz julgou inteiramente procedente o pedido do Ministério Público, ou seja, ele se ateve completamente ao que o MP pediu na acusação inicial. Beleza? A defesa técnica de Miguel apresentou recurso alegando 1. Preliminar de nulidade em razão da violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Primeiro ponto, nesse caso não é cabível a preliminar de nulidade com esse argumento, sobre esse argumento. Por quê? Porque a preliminar de nulidade visa garantir o direito de que um ato ou todos os atos decorrentes de um determinado ato do processo sejam anulados, todavia, se referirem a um vício quanto à forma, a um vício quanto à matéria processual, como, por exemplo, um dos pressupostos da ação, a legitimidade ou ilegitimidade de parte, uma intimação que não seguiu o rito adequado para que pudesse ser feita, a ordem de oitiva de testemunhas, esse tipo de coisa. Vício na forma, no processo. Aí sim cabe uma preliminar de nulidade. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que esse primeiro pedido aqui do advogado não cabe. Segundo, insuficiência probatória, já que as declarações da vítima, que não presta compromisso legal de dizer a verdade, não poderiam ser consideradas. Aqui a gente sabe que, no caso concreto, a vítima não é testemunha. Ela não tem a obrigação de dizer a verdade, aspas, porque todos nós temos o direito de nos mantermos calados, não podemos gerar prova contra nós mesmos, no caso dos acusados, mas a vítima também, caso ela faça uma comunicação falsa de um crime, ela pode responder criminalmente, certo? Todavia, ela não assume o compromisso de dizer a verdade porque ela não é testemunha. Os fatos que ela já alega já são presumidamente verdade, desde que haja prova, certo? Então, mesmo que ela não preste compromisso legal de dizer a verdade, o depoimento da vítima é sim considerado um meio de prova, certo? Então, o segundo pedido dele aqui também não possui amparo, fundamento jurídico, certo? Está bem mal fundamentado esse pedido aqui. Vamos lá. Terceiro, que deveria ser afastada a causa de aumento de pena, a causa de aumento do emprego de arma, uma vez que o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo, conforme o laudo acostado aos autos. Aqui a gente vai entrar num debate, certo? Um pouco específico, porque temos várias correntes discutindo esse tema. Vamos terminar de ler a questão, eu vou explicar para vocês aqui qual é o debate que existe aí. A sentença foi integralmente mantida. Todos os desembargadores que participaram do julgamento votaram pelo não acolhimento da preliminar e pela manutenção da condenação, certo? Então eles negaram a preliminar, disseram exatamente o que eu falei, que não tem nada a ver com esse caso, e mantiveram a condenação, por unanimidade, né? Houve o voto vencido de um desembargador que afastava apenas a causa de aumento de pena de arma de fogo. Intimado o teor do acórdão, o advogado de Miguel deverá interpor. Bem, vamos lá. Primeiras considerações que precisamos fazer. Aqui ele está tratando do artigo 158, parágrafo 1º, né? A causa de aumento de pena do parágrafo 1º diz que se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Qual é o grande debate que surge aqui?
Antigamente, o STJ editou uma súmula, a famosa súmula 174, em que se entendia que o emprego de arma de brinquedo no crime de roubo era situação suficiente para que a pena pudesse ser aumentada. Todavia, essa súmula foi cancelada. Hoje ela não se aplica mais. Antigamente, o pessoal tentava aplicar por interpretação analógica, por dizer que o crime de extorsão e o crime de roubo basicamente tutelavam os mesmos bens jurídicos, o patrimônio, a integridade física e a incolumidade pessoal do ofendido, quando ele era vítima de violência ou de grave ameaça, certo? Então, eles entendiam que a aplicação da súmula 174 também cabia para a extorsão. E como essa súmula foi cancelada, hoje nem se aplica mais ao 157, que é o roubo, nem ao 158, que é a extorsão, certo? Primeira corrente. A primeira corrente que discute esse tema diz que sim, que o emprego de arma de brinquedo é condição suficiente para que se possa agravar, aumentar ou qualificar a pena de um delito, seja ele qual for, desde que tenha previsão legal, certo? Porque a intenção ali não é analisar o grau de lesividade da arma, mas sim o medo, a situação de imposição de temor que o agente causa na vítima. Independentemente dele estar com uma arma de brinquedo ou uma arma de verdade, a vítima se sente ameaçada. Então essa primeira corrente entende que a arma de brinquedo deve possuir o mesmo tratamento de uma arma de fogo, certo? Já uma segunda corrente entende que não, que quando o legislador se refere à arma, ele está se referindo a um objeto capaz de lançar um projétil logo após a explosão que ocorre com a pólvora ali dentro desse objeto, e com a emissão desses gases, o projétil é impulsionado, ele é expelido da arma. Então, aqui já temos um conceito bem mais definido sobre o que é arma, que, ao nosso ver, é mais coerente, é mais condizente, porque quando o legislador fala em arma, nós não podemos interpretar extensivamente, nós não podemos dar uma interpretação analógica, porque essa não foi a intenção do legislador. Se ele quisesse que nós interpretássemos assim, ele teria colocado com emprego de arma ou qualquer outro objeto capaz de causar violência ou amedrontar, grave ameaça, temor à vítima. Então, percebe-se que a intenção dele aqui não foi considerar o emprego de arma de brinquedo ou de simulacro como uma causa de aumento de pena também, mas sim apenas de arma, seja ela arma de fogo ou arma branca, um instrumento produzido com a finalidade bélica ou capaz realmente de lesionar, certo? Então aqui esse primeiro debate, primeira e segunda corrente. A primeira corrente entende que sim, a segunda corrente entende que não. Hoje, a corrente que entende que não, a segunda corrente é a mais adotada. Foi por isso que a súmula 174, que eu falei para vocês, foi cancelada. Então, hoje, em 2020, o emprego de arma de brinquedo não é suficiente para que o crime possa ter sua pena aumentada. Vamos seguir. Artigo 609 do Código de Processo Penal. Ele fala que os recursos, as apelações, os embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Interessante agora, parágrafo único. Quando não for unânime a decisão, isso é, quando houver pelo menos um voto contrário de um desembargador, a decisão de segunda instância desfavorável ao réu admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acordo na forma do 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência, certo? Primeira distinção que a gente tem que fazer, embargos infringentes de embargos de nulidade. Primeiro ponto, embargos infringentes é o recurso cabível para atacar uma decisão não unânime. Isso é, digamos que uma Câmara composta por 3 desembargadores, apenas um tem um voto diferente dos outros 2 e essa decisão é desfavorável ao réu. O que é que cabe? Embargos infringentes. É assim que a gente se ataca esse tipo de decisão não unânime.
E aqui é interessante ressaltar que aqui é relativo ao mérito, beleza? Já os embargos de nulidade cabe exatamente para discutir aquela matéria lá que eu falei para vocês. Quando a decisão se refere a um vício processual, a um vício quanto à forma, a um pressuposto da ação, a uma falha no processo, a uma intimação que foi mal feita, a uma ordem de oitiva de testemunhas que foi feita errada, a esse tipo de coisa. Então a gente já sabe que nesse caso aqui não é cabível a discussão em embargos de nulidade. Vamos voltar para a questão agora. Intimado do teor do acórdão, o advogado de Miguel deverá interpor embargos infringentes e de nulidade, buscando o acolhimento da preliminar. Não, aqui a gente já cancela já cancela logo de cara, porque a gente viu que não cabe de nulidade. Vamos lá. Letra B. Embargos infringentes e de nulidade. Aqui a gente já sabe que está errado também, buscando acolhimento de preliminar, errado. Embargo de nulidade. Não, eu já expliquei 3 vezes o examinador quis que você errasse no mesmo canto. Ou seja, só em saber essa informação que aqui não cabia embargo de nulidade, você já tinha acertado a questão. Você não precisava nem saber o que eram embargos infringentes, porque só em anular as 3 alternativas que versavam sobre embargo de nulidade, sobrava a alternativa D, que é a nossa resposta. Embargos infringentes, buscando o afastamento da causa de aumento de emprego de arma, apenas exatamente porque há aquela discussão doutrinária e jurisprudencial que hoje prepondera a segunda corrente, em que a gente consegue discutir essa matéria ainda, beleza? Então espero que tenha ficado claro, sem mais delongas, né? Vamos para a próxima questão. Segunda questão sobre direito processual penal. Agora vamos falar um pouquinho sobre prisão, mais notadamente sobre prisão domiciliar. Vamos lá. Deixa eu conferir minha caneta. Nunca respondo questão sem caneta na mão. Conforme o entendimento dos tribunais superiores sobre a prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal, é correto afirmar que, antes de irmos para as alternativas, vamos entender o que é a prisão domiciliar, beleza? A prisão domiciliar é uma espécie de medida cautelar diversa da prisão que pode ser aplicada a quem está cumprindo pena ou quem está cumprindo prisão preventiva, desde que obedeça aos requisitos previstos lá no artigo 318 do Código de Processo Penal. 318A e 318B temos alguns novos benefícios trazidos pelo legislador em 2018 e que pode muito bem ganhar sua prova. Vamos ver quais são eles. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivos de doença grave, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos em todo esse artigo. Beleza? A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que 1. Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Atenção que esse termo aqui, pega muita gente em questão de concurso e na prova da OAB. Por quê? Geralmente tem crime que o agente comete com violência. Por exemplo, um crime de incêndio, um crime de dano, o cara metralha o carro, a casa de alguém, é um crime violento, certo? Só que não é violento. A violência não é empregada em direção à pessoa, mas em sim à coisa. Aqui no inciso 1º do 318A, o legislador diz que ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não à coisa. Se foi a coisa, então cabe, beleza? Inciso 2. Não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Essa também é uma inovação legislativa, certo? Seguindo. Artigo 318. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318A, que são os que acabamos de estudar,
poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 deste Código. As medidas alternativas do 319 são exatamente as demais medidas cautelares, correto? É interessante também a gente destacar aqui, já mudando um pouco o foco da prisão domiciliar, o que diz o artigo 42 do Código Penal. A gente está falando do Código de Processo Penal, mas agora eu estou falando do artigo 42 do Código Penal. Ele diz que computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, na pena, ou seja, depois da condenação, certo? O tempo de prisão provisória. O tempo que o agente passou preso provisoriamente deve ser computado no cumprimento da pena, lá na frente, correto? O da prisão administrativa e o da internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então vamos lá. A pergunta que nos surge é, aqui ele fala, computa-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória. Aqui ele fala que é só em caso de prisão preventiva? Não, a prisão domiciliar é uma prisão provisória, pode ser uma prisão provisória, pode ser uma prisão que foi decretada depois, mesmo no cumprimento da pena, mas enfim, aqui ele fala de prisão provisória, então o tempo de prisão provisória deve detrair a pena, é computado como detração, certo? Ele detrai a pena. Então, a prisão domiciliar, como podemos ver, também pode detrair a pena. E olha só, no julgamento do HC coletivo 143641, o STF disse que, para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe. Ou seja, só o fato da mãe afirmar que ela é guardiã, é responsável pela criação, pela guarda dos seus filhos, já é um meio de prova que o juiz pode e deve considerar na análise do cabimento da prisão domiciliar, beleza? Agora, com esses entendimentos sobre prisão domiciliar, vamos voltar para a questão e vocês vão ver como ficou fácil. Conforme o entendimento dos tribunais superiores sobre a prisão domiciliar prevista no CPP, é correto afirmar que a. É medida cautelar alternativa à prisão incompatível com a detração penal? Não, a gente viu que ela é uma medida cautelar alternativa à prisão, sim, mas ela é compatível com a detração penal, sim, porque o artigo 42 nos mostra que o tempo de prisão provisória, dentro das quais se encontram, das hipóteses de prisões provisórias, se encontra a prisão domiciliar, também deve ser considerada na detração penal, beleza? Letra B. É medida destinada apenas às mulheres presas, tendo em vista o alto número do encarceramento feminino no Brasil. Nada a ver. A prisão domiciliar também pode ser aplicada aos homens, desde que obedecidos e atendidos os requisitos lá do 318, que a gente viu, do Código de Processo Penal. Letra C. É vedada quando a acusada for reincidente em crime doloso, bem como quando o crime for cometido pela mãe contra o seu próprio filho. Errado também. Por quê? Porque, embora a segunda parte da alternativa C esteja correta, quando o crime for cometido pela mãe contra o seu próprio filho, não cabe prisão domiciliar, essa primeira parte da questão, que diz que é vedada quando a acusada for reincidente em crime doloso, não existe. Ela pode ser reincidente em crime doloso sim e ter direito à prisão domiciliar, certo? Isso aqui não é uma previsão legal, por isso que a alternativa C está incorreta. Letra D. Caso haja dúvida acerca da condição de guardiã dos filhos, pode o juiz solicitar laudo social, desde que já efetive a medida em favor da mulher presa. Temos aqui, então, o nosso gabarito, letra D, nada de difícil, nada de complexo, caiu exatamente o que a gente acabou de ver, os requisitos básicos, texto de lei e uma decisãozinha do STF básica. Respondeu sua questão, você garantiu mais um ponto rumo à sua aprovação.